Fala, torcedor, começando mais um vídeo no T-Porco News. Novidades no caso John Arias, hoje no Fala Fonte. Deixa o like. Vamos lá. É um ídolo, é um cara que sempre deixou muito claro que voltaria para o futebol brasileiro, voltaria para o Fluminense. É um cara extremamente importante e, obviamente, a opinião da torcida levada em consideração. E aí você vai falar, mas os caras fazem gestão olhando o tablet, olhando o celular, olhando as redes sociais? Não, mas é importante você também ter o termômetro do torcedor. Não dá para você tomar decisões simplesmente virando as costas para o torcedor. A direção do Fluminense optou por ter um pouco essa opinião do torcedor. Como é que a mídia social... Quais são as opiniões ali nas redes sociais? Então o Fluminense decidiu usar esse tempo que tinha para ter esse termômetro. E estava muito dividido, né? Então o Fluminense, primeiro, obviamente estava levantando esse dinheiro, tinha ainda uma parte para receber da própria venda do Arias. Então, assim, não era... o Fluminense tinha que arrumar 25 milhões de euros do nada ali para poder efetuar a negociação. Não, ainda tinha uma parte para receber, então era conta dali, conta daqui, dá para esticar uma corda aqui e tal. E, obviamente, olhando também as necessidades que o time tem de contratar um centroavante, de ter todo o planejamento, de não estourar o caixa para o planejamento de 2026, que é um ano importante para o Fluminense. Então, pouco tempo e muita coisa para ajustar. E muita divisão dentro do Fluminense para você efetuar ou não essa questão da oferta. Até porque a prioridade me parece que é outra ali, de necessidade do elenco, não é? É um centroavante. É isso mesmo. É um centroavante. Tanto que tem a oferta eu falei no Fala Fonte de ontem, tem a oferta de 15 milhões de dólares pelo Boanga, atacante do Los Angeles FC, mas o Fluminense ainda não chegou a um acordo financeiro para, o Fluminense quer parcelar, Você até falou isso, quer parcelar a compra. E aí não está tendo um acordo, tendo dificuldade, mas como o Hernan falou, agora tem a questão do Arias, que pareceu virar uma questão mais urgente dentro do Fluminense. E até falando com uma fonte do Flu sobre a questão de Arias, ele me disse assim, depende muito mais do Arias querer no Brasil. Ele já topou essa proposta do Palmeiras, esse projeto do Palmeiras, como o Hernan falou, o Bruno falou, mas o Arias, quando ele saiu do Fluminense, e até o que me falam, ele já falou, até é público isso, na coletiva, ele falou assim, se eu voltar pro futebol brasileiro, só será pro Fluminense. A partir do momento que ele fala isso, deixa uma questão meio no ar, né? Mas se ele falou que vai voltar só pro Fluminense, como é que ele vai pro Palmeiras? Então é isso que o Flu ainda tem um pé atrás, um certo receio nessa negociação. Mas essa história deve estar para chegar ao final, não é, Hernan? Tá, não. É para resolver, porque você tem um prazo final. E assim, a comunicação é com o Wolverhampton. Então, assim, o Fluminense comunicando o Wolverhampton. Vai igualar a oferta. Vai cobrir, vai igualar. Avisa o Wolverhampton avisa o Palmeiras, evidentemente, e avisa o John Arias. E aí cabe ao John Arias escolher qual que vai ser o futuro. A sensação que eu tenho, apurando do lado do jogador, é que se o Fluminense chegar com um valor, a tendência é que vá muito pro lado do Fluminense. Sim, o que parece mesmo. Pela história que ele tem. Se tiver uma disputa aqui, John Arias, escolha aqui, hoje. A gente tem os dois topam pagar os 25 milhões. Escolha aqui, Rio de Janeiro. A tendência é muito mais para ele voltar para o Fluminense. Se tiver que escolher por uma volta ao Brasil e tiverem duas propostas iguais, Rio de Janeiro é a tendência maior dele acabar escolhendo. A questão é que não tem a proposta hoje do Fluminense. O prazo se encerrou. Teoricamente, o prazo se encerrou. Ontem à meia-noite. Mas o Fluminense ele pode fazer a oferta ainda, então... Não, teria que ser dentro desse prazo. Sim. O que acontece o e-mail com o documento oficial ali tinha que ter respondido dentro do prazo. Se respondeu ou não, ainda, pelo menos eu ainda não tenho essa confirmação. Perfeito. Eu ainda não tenho essa confirmação. Até ontem, às 2h, conversando com fontes do Palmeiras, conversando com fontes do jogador,
ainda não tinha chegado nessa informação de que, de fato, o Wolverhampton tinha recebido a resposta de se iria igualar ou se iria abrir mão de chegar aos 25 milhões de euros. Deixa eu ler o que o Pedro Henrique postou ontem à noite. ler. O Pedro estava lá no jogo do Flamengo, inclusive, tá? Nosso repórter. E ele falou o seguinte, ó, o rubro-negro até indicou que faria uma oferta, olha só, Bruno Andrade, na casa dos 23 milhões de euros. Mas o colombiano não deu aval, devido à identificação com o Fluminense. O Flamengo segue vivo no mercado em busca de, olha só, de um atacante para revezar com o Pedro, mas com características diferentes. Que saiba pressionar, faça o facão e tenha mobilidade. O Marcos Leonardo do Al Hilal, por exemplo, não agrada ao Felipe Luiz. A preferência do Flamengo neste momento é por empréstimo ou uma opção de compra. E ele lembra aqui que o Flamengo chegou a consultar o Richarlison, mas não andou. E ainda faz consulta também em outros jogadores. Então, segundo o Pedro, o Flamengo mostrou sim interesse no Arias, mas aí acho que em cima do que vocês falavam, dessa questão de identificação do Fluminense, ele falou, com o Fluminense pro Flamengo eu não vou. O Palmeiras é outra história. Mas, ô Vicari, mas essa questão do Flamengo envolvendo o Arias foi lá atrás, foi em simultâneo com o Paquetá. Não foi agora que o Palmeiras, logo nesse momento em que o Palmeiras apresenta a proposta, não foi nesse momento que o Flamengo entra na briga. O Flamengo se mostrou interessado em contratar o Arias lá atrás, quando ainda não tinha certeza, segurança absoluta que o Paquetá voltaria. Então foi uma tentativa em simultâneo, até porque, como disse o Pedro, o Flamengo hoje tem como prioridade a contratação de um atacante, alguém para revezar com o Pedro, ser sombra do Pedro. O Paquetá não é esse jogador, tampouco é o Arias. E o Pedro confirma uma informação que nós colocamos recentemente, que não custa nada a gente colocar novamente aqui. O Richarlison tem um acordo verbal com o Tottenham, eu publiquei isso na ESPN, falei no Fala Fonte, não custa então reforçar agora. O Richarlison fica mais barato no meio do ano e já fez um acordo, ou pelo menos se entendeu com o Tottenham, que entre 25 e 30 milhões de euros são suficientes para que ele saia. E o Tottenham vê com bons olhos. É bem verdade que o Richarlison tem outros interessados, o futebol da Turquia pergunta frequentemente sobre o Richarlison, mas recordando também que eu falei que fora os 42 milhões de euros, ou cerca de 40 até então, mas depois o Flamengo paga 42 pelo Paquetá, o Flamengo separou e não tinha qualquer pressa, e não tem pressa, cerca de 30 milhões de euros por um atacante. Se não conseguisse agora em janeiro ou fevereiro, guardaria esse dinheiro sem pressa, sem urgência, mesmo necessitando desse jogador para contratar no meio do ano. Então o nome Richarlison é hoje sondado, é analisado, está lá dentro do Flamengo, mas volta a ficar mais forte no meio do ano pós-Copa do Mundo, independentemente de Richarlison estar ou não estar com a seleção na Copa do Mundo. E o Marcos Leonardo é isso. O Marcos Leonardo é um jogador que o Boto gosta, só que não cabe nas características de jogo do Felipe Luiz. Por isso o Flamengo não tentou nesse momento. Mesmo que a gente tenha falado aqui recentemente que o Al Hilal conta com o Marcos Leonardo, mesmo tendo contratado o Benzema, ainda assim o Flamengo não foi atrás. Outros clubes procuraram, o Fenerbahçe, por exemplo, se mostrou interessado, só que o Marcos Leonardo não tem interesse hoje na Turquia. Então o Marcos Leonardo a gente pode colocar assim de lado, mas o Richarlison vale ficar de olho. Não é o único alvo, com certeza o Flamengo vai vasculhar mais o mercado. Isso se já não tem mais 2, 3 nomes na carteira, mas o Richarlison vale ficar de olho, especialmente para o meio do ano, porque o Felipe Luiz adora, porque o Richarlison tem tudo para sair do Tottenham e está dentro do preço características. Jogador que agrada ao Felipe Luiz por conta das características do perfil e porque o preço é aliciante, cerca de 25, 30 milhões de euros, que é exatamente o pacote financeiro que o Flamengo guardou para contratar um atacante para revezar ser sombra do Pedro. Ó, o Joseph mandou aqui, Felipe, sou tricolor carioca, mas prefiro que o Arias vá para o Palmeiras e o Fluminense contrate o Boanga. É que porque, você falou. Como a gente tem falado aqui, a prioridade do Fluminense no mercado é um camisa 9. Vale a gente lembrar também, o Atlético Paranaense quer a contratação e negocia a chegada do Everaldo, que é um jogador que teve muita dificuldade ano passado e vem enfrentando uma seca de gols. Ele chegou a marcar recentemente, depois de 2 meses sem balançar as redes. Então, a prioridade do Fluminense no mercado é um camisa 9. O Arias, todo mundo sabe que é um craque. Só que seria mais aquele desejo de repatriar um cara que foi muito importante pela história. Mas a prioridade do Fluminense no momento é esse camisa 9.
porque o Cano vai voltar voltando de lesão. E eles precisam, e é até uma informação, o Fluminense quer fazer um movimento no mercado de trazer um 9, um cara de camisa, um cara de peso, um cara que chegue para resolver os problemas, o Bruno Vicari.